Continuando com as leis de Kirchhoff, vamos falar sobre a segunda lei, ou lei das malhas. Então aqui nós temos um circuito série, certo? Representando aqui uma malha. O que é uma malha? É um caminho fechado. Tá? Nós poderíamos ter um circuito maior, circuito com outras resistências aqui configuradas de diversas formas, mas nós isolaríamos um pedaço, tá? Um caminho fechado, e esse caminho fechado eu chamo de malha. Tudo bem? Então tá, olha só. Nesse caso aqui a gente vai fazer uma análise sobre as tensões. Tá? Naquele caso, na primeira lei a gente falou sobre as correntes, na segunda lei, que fala sobre as malhas, a gente analisa as tensões. Nesse caso aqui, nós temos uma tensão produzida pela fonte. Tá? Tem uma tensão produzida pela fonte, eu vou representar com uma seta, tá? Do negativo para o positivo. Tá? Então, positivo da fonte, negativo. Essa seta aqui do negativo para o positivo da fonte, tá? Vai ser a minha tensão. Eu vou, a minha fonte chama-se U, eu vou continuar chamando U aqui, tá? Essa tensão está sendo aplicada sobre os dois resistores, tá? Então, entre esse ponto aqui embaixo e esse ponto aqui em cima, nós temos a mesma tensão da fonte, que é U. Maravilha. Só que parcialmente, ou seja, em cada componente, eu não tenho a tensão da fonte. Eu não tenho essa diferença de potencial. Eu tenho uma parcela dessa diferença de potencial. Então a gente vai representar aqui com uma seta aqui no, vou chamar de VR2 e vou chamar aqui de VR1. Então tem uma parte da DDP aqui e uma outra parte da DDP aqui em cima. E olha só, quando eu somo essas duas DDPs, eu vou chegar no valor da DDP da minha fonte. Tudo bem? Então, somando as duas DDPs, eu tenho a DDP equivalente à fonte. Tranquilo? Tá. A segunda lei de Kirchhoff ela fala o seguinte, que se eu somar todas as tensões nessa malha, eu vou ter o equivalente a zero. Tá? Então, se eu somar a minha fonte mais a tensão no resistor 1 mais a tensão no resistor 2, eu chego no valor zero. Tá? Novamente, parece um pouco estranho, mas na verdade é o seguinte: se eu, a gente primeiro pode analisar da seguinte forma: escolha um ponto do circuito, um ponto qualquer. Então eu posso escolher esse ponto aqui, que é onde está ligado o positivo da fonte, posso escolher essa linha entre os resistores, ou posso escolher essa linha ligada ao negativo. A gente pode escolher qualquer ponto, tá? Eu vou escolher esse ponto aqui, o negativo da fonte, que de um modo geral é a referência do circuito, tá? Então, partindo desse ponto, a gente vai circular o circuito, tá? Vai percorrer o circuito, melhor dizendo, percorrer o circuito, tanto faz sentido horário ou sentido anti-horário, tá? A gente escolhe um sentido e a gente escolhe a direção das setas. Então, olha só, tá? A polarização das setas. Nesse caso, eu vou percorrer da seguinte forma: eu vou partir desse ponto aqui, tá? Vou até marcar um pontinho aqui. A partir desse ponto aqui, eu vou percorrer todo o circuito no sentido horário. E toda vez que tiver uma seta no mesmo sentido que eu estou percorrendo, ó, eu estou subindo, tem uma seta subindo. Eu vou somar. E se eu encontrar uma seta no sentido contrário, um arco no sentido contrário, aí eu vou subtrair. Tudo bem? Então só isso. Então vamos lá. Partindo daqui a gente vai terminar nesse mesmo ponto. Partindo daqui a gente encontra uma seta U no mesmo sentido. Então eu vou somar. Continuando, a gente chega aqui, ó, encontra uma seta no sentido contrário. Estou descendo, a seta está subindo. Então esse sinal aqui é negativo. Continuando, partindo daqui, a gente tem o VR2. Eu estou descendo, a seta está subindo. Então nós temos aqui o menos VR2. Tudo bem? Então nós temos aqui o que? O equivalente a U mais menos VR1 dá menos VR1, mais menos VR2 dá menos VR2 é igual a zero. Tá? É isso aqui que diz a segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas. Tá? Ah, mas por que, que as setas estão sempre estão nesse sentido aqui? Como que elas foram colocadas? A gente, de um modo geral, a gente insere esses arcos, tá, de tensão sempre do lado negativo para o lado positivo. A gente tem como padrão, tá, como referência do circuito, o negativo da fonte. Então, partindo daqui, aqui é o meu referencial. Quando eu vou medir com o multímetro, é aqui que eu coloco a ponta preta do multímetro e eu vou medir nesse outro ponto. Tá? Então, eu sempre vou medir do lado
negativo para o positivo. Então, esse lado é negativo, esse lado é o mais positivo do resistor. Nesse resistor aqui, esse lado é mais negativo, esse é mais positivo, tá? E na fonte é a mesma coisa, lado negativo, lado positivo, beleza? Então é assim que eu coloquei as setas e aí eu fiz a análise algébrica desses valores, tá? Da segunda lei de Kirchhoff ou lei das malhas. A gente pode também reescrever isso aqui da seguinte forma: a tensão da minha fonte ela vai ser igual ao quê? A tensão no resistor 1 mais a tensão no resistor 2. Então a gente pode trabalhar com essa ideia aqui que é a mesma no final das contas, tá? Então eu tenho aqui a tensão da fonte. Para alcançar a tensão da fonte, eu tenho que somar a tensão nos dois resistores que estão em série, tá? Tranquilo? Então essa é a segunda lei de Kirchhoff ou lei das malhas.